VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos. Disciplina, Práticas de Qualidade e Competitividade. Competência 4. Compreender o desdobramento da função qualidade. QFD. Olá, vamos dar continuidade à disciplina de Práticas de Qualidade e Competitividade. Vamos falar da nossa quarta competência, o desdobramento da função qualidade. Mas aqui vale relembrar as outras 3 competências pelas quais passamos. Primeiro, nós vimos a questão da melhoria contínua. Na segunda competência, nós vimos o ciclo do PDCA, o ciclo de Deming e o Kaizen, que é melhoria contínua. E na terceira competência, nós vimos o BSC, o Balance Scorecard. Nesta competência, vamos falar sobre o desdobramento da função qualidade, que também é uma ferramenta de melhoria contínua. Como não poderia deixar de ser, o QFD ele se originou no Japão, um sistema de qualidade, e também trabalha o processo de melhoria contínua. Ele surgiu dentro de um ambiente de melhoria contínua. E como é que a gente pode definir o QFD, ou desdobramento da função qualidade? É a conversão das demandas do cliente, ou seja, o que os clientes desejam, os desejos dos clientes, eu vou converter em características de qualidade do meu produto ou do meu serviço. Então eu posso definir como a conversão das demandas dos clientes em características de qualidade para o produto ou serviço. Mais uma vez, eu vou atender a necessidade do meu cliente. Onde é que você vai utilizar o QFD? E o que é o QFD? O QFD ele é uma ferramenta de planejamento. Ele permite você planejar como você vai atender a essa necessidade do cliente. É uma ferramenta de comunicação que ele mostra para o seu cliente que o desejo dele foi atendido, e ele é uma ferramenta de desenvolvimento de novos produtos e de melhoria dos produtos existentes. O QFD ele também trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, mais uma vez baseado nas necessidades do consumidor. Ou seja, eu vou ouvir o consumidor, trazer as suas sugestões, os seus desejos para dentro da organização, e a partir daí eu vou desenvolver produtos e serviços que atendam às necessidades dos consumidores e aos desejos dos consumidores. Quais são as vantagens de se utilizar o QFD? Primeira, satisfazer ao cliente, agregar valor ao produto. De novo, eu estou atendendo ao meu cliente, eu vou agregar valor a este produto, e quando eu agrego valor ao produto, eu tenho um diferencial competitivo em relação ao meu concorrente. Projetar qualidade de forma proativa. As empresas não podem esperar que as coisas aconteçam. Ou seja, elas não podem reagir ao movimento do mercado. As empresas elas têm que ser proativas. Então, eu tenho que sair na frente em relação aos meus concorrentes. Eu não posso esperar que o meu concorrente fabrique algo melhor que eu. Não, eu tenho que fabricar algo melhor que o meu concorrente. Reduzir modificações de produtos, ou reduzir modificações em processos, em desenvolvimento. O que quer dizer isso? Quanto melhor for o meu produto, quanto mais atender a necessidade do meu cliente, significa que eu preciso mexer muito pouco no meu produto. Minha linha de produção, eu não posso estar mexendo nela constantemente, então eu tenho que adequá-la de uma forma tal que o meu produto saia do gosto do meu cliente. Identificar modificações antes de realizar maiores despesas. De novo, a questão da proatividade. Eu tenho que olhar para dentro da minha empresa e enxergar que modificações eu tenho que fazer para que eu possa atender as necessidades dos meus clientes.
Se a gente voltar lá no ciclo do PDCA, na primeira etapa do ciclo do PDCA, no primeiro quadrante, que é a questão do planejamento, lá tá lá escrito localizar o problema. Então, se eu localizar o problema mais rapidamente, eu não vou precisar mudar muito. Se eu estiver constantemente olhando os problemas que acontecem dentro da minha organização, eu não vou precisar estar mudando, né, alguma coisa de modo a gerar mais despesa para o negócio. Reduzir o risco de erro, ou seja, reduzir o risco de não conformidade. Eu preciso trabalhar usando o QFD de uma forma que eu não tenha produtos fora do padrão, né? Eu tenha devolução de produto, digamos, uma fábrica, uma indústria de caneta, a caneta saiu uma caneta vazia, sem a tinta. Isso não pode acontecer, então eu tenho que reduzir ao máximo o risco de erro, né? A redução de custo, de novo, não necessariamente redução de custo significa dizer que eu vou cortar na carne, que eu vou tirar pessoas. Eu tenho que reduzir custos dentro da minha empresa para que eu possa ficar mais enxuta, né? Consequentemente, eu vou trazer mais rentabilidade. Entendam, essas ferramentas de melhoria que a gente falou ao longo da disciplina, né, de qualidade e competitividade, não visam somente atender às necessidades do cliente. As empresas, elas também têm necessidades. Então, eu preciso olhar os dois lados e trabalhar da melhor forma para que eu possa agregar valor ao meu negócio e atender tanto ao cliente como aos empresários, aos donos das empresas. A estrutura do QFD, né, a gente pode dividir a estrutura do QFD em 4 partes, né? Essa estrutura, ela vai garantir que o desejo dos clientes vão ser atendidos, né? Vou trabalhar para atender às necessidades dos meus clientes. Então, dentro da estrutura do QFD, eu vou sempre perguntar o que e como. Na primeira etapa da estrutura do cliente, na estrutura do QFD, eu tenho lá as necessidades dos clientes, elas vão ser, digamos assim, traduzidas em especificações técnicas. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer no meu produto para que eu atenda à necessidade do cliente? Como eu vou fazer isso? O que é que eu preciso fazer? Então, o que é que eu preciso fazer e como eu vou fazer? Então, a primeira etapa para atender às necessidades dos clientes, né, essas necessidades, elas precisam ser traduzidas em especificações técnicas para que eu possa melhorar o meu produto ou o meu serviço. Na segunda etapa, eu tenho as especificações técnicas, elas são detalhadas, tá certo? Elas vão ser detalhadas e a partir daí eu vou transformar isso em componentes para o meu produto ou em atributos para o meu serviço. O que é que eu tenho que fazer e como eu vou fazer? Então, a necessidade do cliente, ela vai passando de uma etapa para outra até chegar na sua satisfação. A etapa 3 desse processo é a etapa, né, os processos para fazer cada uma das partes estabelecidas. Essa é a terceira etapa. Quais são os processos que vão estar envolvidos, né, para que eu possa atender aquela necessidade? Na quarta etapa, eu tenho ali que são as necessidades de produção para cada uma das partes demandadas. Tá? Então, observe que isso é uma cadeia. A propósito, vai mais uma recomendação, desta vez um filmezinho, um filme chamado A Meta. É um filme antigo, tá? É um filme A Meta, não é um filme comercializável, mas vocês encontram facilmente na internet. É um filme da Ciamar, é um filme empresarial que fala justamente sobre a identificação de problemas. Então vocês vão poder observar neste filme todos os processos que todas as competências que nós tratamos aqui, né? Então vocês vão ter uma visão na prática de como essas competências funcionam. O nome do filme é A Meta. Bom, nesta quarta etapa aqui do QFD,
atingidos os objetivos, eu vou ter a satisfação do meu cliente. Então, etapa por etapa, eu vou considerar somente as prioridades. Eu não posso também fazer tudo o que o cliente deseja. Eu tenho que fazer dentro do possível, dentro do que eu posso atender. E aos poucos eu vou melhorando até a satisfação plena do cliente. Bom, dentro, do QFD, o QFD como uma ferramenta de qualidade, como uma ferramenta de melhoria contínua, entendemos que os diferenciais de qualidade vão garantir uma vantagem competitiva, em relação à concorrência. Desta forma, o diferencial competitivo ele vai estar não somente na parte produtiva do negócio, mas também na parte administrativa. Se eu for tratar de processos, eu preciso olhar, já que eu estou tratando de processos de qualidade, eu tenho que olhar a empresa como um todo. Então observe, para a gente enfatizar, para a gente reforçar um pouco mais. Todas as ferramentas que nós vimos aqui são ferramentas de melhoria contínua. A melhoria contínua propriamente dita, a questão do ciclo do PDCA, ou ciclo de IDEME, também é uma ferramenta de melhoria contínua, com etapas muito bem definidas, e etapas e os seus detalhamentos. Vimos aqui o Kaizen dentro do processo, junto com o ciclo do PDCA, e o Kaizen é uma ferramenta de melhoria contínua bastante forte. Vimos o Balance Scorecard, que é uma ferramenta que possibilita eu estabelecer indicadores de desempenho, ou seja, são medidores, são medidas que eu vou aferir a respeito da minha organização. E aqui nós vimos a questão do QFD, que é uma ferramenta que também é uma ferramenta de melhoria contínua, só que desta vez nós estamos focando fortemente na satisfação do cliente, dividindo o QFD em 4 etapas. Primeiro, eu vou atender a necessidade, vou ouvir a necessidade do cliente, vou tratar isso aí, vou trabalhar a questão das especificações para fazer melhores produtos, vou tratar o processo, os processos por partes, e vou ver a minha necessidade de produção, para só então entregar o produto em conformidade para o meu cliente. Com isso nós chegamos ao fim da nossa 4ª competência, que é o QFD, e assim terminamos a nossa disciplina de práticas de qualidade e competitividade. Espero que as competências tenham sido úteis para vocês. Bom estudo! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Lisandra Santos, Danilo Albuquerque. Professor autor, Luciano Peregrino. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Carlos Pacheco. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2014. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.